Graças a nosso Deus. Queridos, aqui estamos hoje mais com este vídeo aqui, que está aqui como tema: fazer pecado para evitar pecado. É pecado ou não? Essa questão tem enrolado muitos queridos amados irmãos, muitas irmãs. Ainda levanto isso como se fosse um problema. Mas hoje aqui nós vamos ouvir o que nosso Deus que quer nos falar em torno dessa mensagem. Eu vou repetir isso. Fazer pecado para evitar pecado. É pecado ou não? Então, querido, esta é a mensagem que nós precisamos de analisarmos usando a Bíblia. Eu não sei para você qual é a tua resposta. Alguns dizem isso, que é pecado, porque se alguém faz pecado, sabendo que é pecado, aí está a pegar. Amém. Alguns dizem que não é pecado. Agora, há muita confusão aqui. Se fazer pecado, não fazer é pecado ou não é pecado. Então, eu não vou dizer que é pecado ou não, mas vamos ver a conclusão. E no final, daí teremos as respostas se é pecado ou não fazer pecado, sabendo que é pecado. Amém? Amém. Eu vou usar a palavra aqui que está no 1 de João, capítulo 5, verso 16. Ela diz assim: se alguém vir pecar seu irmão pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Amados, através deste texto aqui, que o apóstolo Paulo, não, o apóstolo João aqui está nos falando, aí está para entender que existem algumas variações de pecado. Mas isto é uma coisa que nós aqui podemos perceber. Aqui o texto vem, o tema é fazer pecado para evitar pecado. É pecado ou não? E aqui a Bíblia diz: se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, amados, segundo o nosso texto, como que nós ficamos? Se alguém faz pecado para evitar pecado, é pecado ou não? Eu estava isso questionando um irmão, preparado isso, ainda maturo em espírito, para que se eu perguntasse imaturo, o novo convertido, ele se desviaria, porque essa mensagem é para irmãos preparados. E eu perguntei a ele: que amado, desculpa, eu tenho uma questão. Fazer pecado para evitar pecado, é pecado ou não? Aquele irmão bem sério, bem nervoso comigo, ele me olha bem estranho. Ele disse: irmão, você como assim? Disse assim mesmo. Ele disse: você não sabe que se alguém faz pecado, aí só está a pecar? Eu disse que não. Me responde: isto é, eu estou colocando a você. Ele disse: é pecado. É pecado. Ele começou rindo. Quando ele começou a sorrir, ele fica mais frustrado. Me perguntou: irmão Alves, por que você faz? Eu disse: não, é que estou ficando um pouco alegre na tua resposta. Você disse que se alguém faz pecado para evitar pecado, é pecador. Isso me faz lembrar o que diz aquele termo popular, que todos nós somos pecadores. Só por quê? Porque o pecado era do primeiro homem, Adão. Então, como veio do primeiro homem e da primeira mulher, então toda mulher, todo homem são pecadores. Mas sem saber que no meio dos pecadores também existem salvos. Então, eu quando falo isso para aquela irmã fica um pouco posicionada. Ela me olhou de jeito que nunca me olhou também. Eu olhei. Amém? Eu disse assim: irmão, é isso. Porque a tua resposta, eu coloquei bem a questão: fazer pecado para evitar, vamos usar o seu termo, evitar pecado. É pecado ou não? Isso é diferente de dizer assim: fazer pecado sabendo que é pecado. É pecado ou não é pecado? São duas coisas. Então, é isso que nós aqui devemos tratar. Na Bíblia que diz: se nós vermos um irmão a fazer pecado, o pecado não é para a morte, oraremos a ele. A este Deus perdoará. Mas se fazer pecado que não é, que é para a morte, a este digo que não orará. Aqui tem duas coisas vertentes aqui, que nós aqui podemos perceber. De tipo, há pecado
que alguém pode fazer que não vai ter mais chance de orar para ser perdoado, entendeu? Mas também há pecado que a gente pode fazer, mas também terá a chance de pedir perdão a Deus e teremos que um alívio, a resposta e sermos perdoados por isso. Agora, eu como nessa questão aqui, entendeu, meu querido? Eu vou dar aqui 2 exemplos, talvez no meio desses exemplos, você e eu teremos conclusão em nome de Jesus. Primeiro, eu não sei se você lembra qual foi a mentira que Abraão tinha cometido quando ele estava no Egito, no palácio do faraó. Quando o faraó pergunta a ele, a esposa, quem ele era, e o Abraão, com medo de ser levado a esposa com os egípcios, ele mente para o faraó, disse que não, a Sara não é minha esposa, ela é quem? Ela é minha irmã. Escuta bem. Ele primeiro analisou, preparou aquela mentira e fez com a Sara. Ele teve tempo de elaborar, disse minha esposa. Você é muito formosa, linda demais. Se você ir até lá, eu dizer que você é minha esposa, as pessoas vão me matar e eles vão tomar a você. Então, para que eu não morra e eu não perca você, eu vou dizer assim, você é minha irmã. Eles concordaram, fecharam isso, foram até lá e, dito feito, aquilo aconteceu. O que fez Abraão aqui? Mentira. Deixemos ao lado. Vamos numa outra vertente. O que fez a mulher do Potifar, comandante Potifar, com o jovem formoso José. O que ela disse? Ela fez uma mentira para quê? Para o jovem. Ela disse que o jovem queria me agredir, o jovem queria dormir comigo, o jovem e mais. O que ela fez? Ela fez também mentira. A minha questão é, a mentira que fez Abraão e a mentira que fez a mulher do Potifar, qual é a mentira que merece ser mentira? Louvado seja Deus. Porque se nós formos a ver, Abraão fez aquela mentira numa forma de que, por no fim dele, não perder uma coisa, nem machucar ninguém, né? Só para reter o que tinha. Uma mentira essa. Mas a mentira que fez a mulher do Potifar foi diferente da mentira que fez aqui Abraão. A mentira que fez a mulher do Potifar, uma mentira que, no meio daquela mentira, causou o quê? Prejuízo, dor. Causou o quê? Grandes danos, problemas, até que o jovem formoso, inculpável todo ele, tinha que estar preso. Tinha que estar na cadeia, tinha que sofrer, tinha que passar noites, dias sem ver a luz, sem ver o sol. Através do quê? Da mentira, uma mentira que causou problemas graves. Essa é a primeira outra coisa. Mas a mentira que fez Abraão, apesar que também mentira, não causou nenhum problema. Antes foi uma mentira que terminou o quê? Em paz. Que sabe o que foi o que fez Faraó? Ele disse, Abraão, por que você mentiu para mim? Por que você não disse a verdade que isso aqui era tua esposa? Então, por favor, toma suas coisas e vai para casa. Amém? Aí tá para entender aí. Então, isso significa, Abraão fez mentira. A mulher de Potifar fez mentira. Mas das duas mentiras, existe a mentira que não é mentira, existe a mentira que é mentira, entendeu? A mentira que é mentira que é qual? É a mentira que a mulher de Potifar fez. Porque é uma mentira que, na verdade, é mentira. Porque mentiu com uma coisa que não existiu. E aquela mentira foi considerada, terminou no mal. Mas a mentira que Abraão fez é uma mentira assim, mas não é mentira. Porque no meio daquela mentira, houve a solução que ele precisava. Imaginemos, se Abraão não mentisse daquele jeito, ele morreria, perderia a esposa, entendeu? Mas, porque ele elaborou aquela toda frase linda ali, para mim já não é mentira, uma frase elaborada linda. Porque ele fez aquilo, ele conseguiu duas coisas. Primeiro, recuperar a vida dele, segundo, levar a própria esposa. E a mentira que a mulher de Potifar fez, na verdade foi isso. Agora, aqui está aprendendo duas coisas aqui. Tem uma mentira. Agora, como é que nós podemos descobrir que se essa mentira é verdade ou não? Toda mentira que é mentira causa danos, problemas, raivas e mais. Foi isso que aconteceu com a mulher de Potifar. Agora, olhando o nosso texto, como ele disse aqui, fazer é pecado, para evitar pecado. Para mim, digo, não é pecado. Entendeu, né?
Porque no meio do pecado você evita outro pecado pior que mataria aquele pecado. Então, para que o pecado não atinja até lá, você tem que fazer o pecado, para no meio do pecado você ter aquela solução. Tem um termo usado aqui, popularmente, ele diz assim: corta o capim antes que cresça. Entendeu, meu irmão? Escuta bem. Você quer servir a Deus, você quer ver na caminhada de Deus, mas existe algo que te impeça para que você faça isso. Olha, melhor olhar para o teu foco, melhor olhar para as barreiras que te baralham você, de modo que você não busque a direção de Deus e faça a conclusão. Sem que você cause a tua consciência, quando a tua consciência ainda mantém lisa para Deus. Agora, foi isso nesse texto aqui que ela disse assim: se por acaso você ver um irmão a fazer o pecado que não leva para a morte, a este ajude, ora para Deus. Daí estava que tem pecados que está para você fazer, não porque você quer fazer, mas para também no meio daquele pecado ter uma solução boa. É aquela experiência que o Paulo disse assim: todas as coisas cooperam bem para aqueles que amam quem? O Senhor. Escuta bem, todo mal para Deus é o bem. E todo bem para Deus continua sendo mais bem. Eu como cristão, então, eu conto o mesmo texto. Se você faz pecado, exemplo, pequeno, que merece que alguém ore e você seja perdoado, para evitar pecado grande, maior, que a este, como diz a Bíblia, só você vai no inferno. Para mim, você não está pecando, não. Só que você estará pecando se fazer este pecado, que merece ser orado para ser perdoado. Se você não atingir o teu alvo para buscar a Deus, se você não atingir a solução para servir aqui a Deus, então é esta, aí você não peca, mas todo pecado você fica neutralizado. Daqui tem todas as cadeiras de pecado. Eu aqui não estou dizendo que existe pecado pequeno nem grande, não estou dizendo isso, entendeu? Porque você pode fazer pecado grande, mas neste pecado grande você não pecar. A mente é mais alta essa. Mas também você pode fazer pecado pequeno, mas nesse mesmo pecado pequeno você pecar para ir no inferno. Isso por quê? Porque depende da situação que você se encontra. Então, foi isso. O que fez Abraão? Abraão mentiu, fez pecado. Entrou pecado para o faraó superior. Sabe quem era faraó? Um rei mais temido daquela era. Mas ele fez pecado para ele mesmo, um grande superior. Mas o pecado que ele fez foi um pecado que foi neutralizado como se fosse não pecado. Mas é diferentemente que fez a mulher de Potifar. Quem era Potifar? Comandante, não era superior como faraó, foi comandante. Mas a mulher, comandante sendo pequeno do que o faraó, a mulher fez um pecado máximo grande que levou danos e problemas. Então aqui são duas coisas bem diferentes, nós podemos entender. Então, amado, aqui está a solução de tudo. E eu vou repetir isso. Fazer pecado para evitar pecado. É pecado ou não? Então, responda a isso. Nós temos o nosso e-mail, mande para aí. Como vê aí, Vivendo para o Evangelho. Esse é nosso e-mail, mande por lá, para que juntos debatemos. Até o próximo vídeo, eu trago o mesmo tema. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.